Então, saúdo a todos, paz seja convosco. Hoje nós falaremos sobre o tema o Deus que não pode ser domesticado. Você refletiu sobre o tema, o que trata-se? O Deus que não pode ser domesticado. Então, minha amada Miriam, vamos aqui entendendo esse tema que é muito importante. Então, diga para nós sobre esse tema, para a gente aqui deixar o conhecimento, o estudo mais assim fácil para nossos irmãos e irmãs. Amém. Como o irmão Nathaniel disse, o tema de hoje é o Deus que não pode ser domesticado. Irmão Tiago, você pode dizer para nós o que significa ser domesticado? Amém, né? Domesticado, já dá até para descobrir pela palavra, né? Domesticado quer dizer domado, ou seja, tem domínio sobre aquilo, ou seja, um cachorro, né, amado? Um animal. O cachorro é um animal doméstico. Então, um gato é um animal doméstico, você tem domínio sobre ele. Então, domado, né? A pessoa fica domada. Então, muitos querem ter um Deus domesticado. Então, a gente vai saber o que, ao decorrer do estudo, o que é esse Deus domesticado, por que as pessoas querem esse Deus, né? Amém. Então, amado Miriam. Amém. Vamos aqui para a nossa base bíblica, que está em Deuteronômio 10, 17, que diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, ele é soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Às vezes, irmão Nathaniel, as pessoas querem que Deus se adequem ao estilo de vida delas, não é? Qual que é o perigo da pessoa achar que Deus ele só quer o nosso coração? Muito bem, boa pergunta. Vamos aqui ilustrando o entendimento. Então, como bem enfatizou o irmão Tiago, já na definição de domesticado, então essa palavra domesticada, então a gente já trata-se, vem da palavra doméstico. Doméstico trata-se de algo de casa. E aqui a gente levando assim, expandindo mais o conhecimento, o irmão também citou, que é algo domado, então algo controlado. E observamos acerca do tema, o Deus que não pode ser domesticado. Então aqui em relação que as pessoas oram a Deus, que é o certo a se fazer, entretanto a maneira que a pessoa expressa-se, a maneira que a pessoa assim se direciona a Deus é uma maneira inconveniente, pois assim quer que Deus faça a sua vontade. Então nós temos que orar a Deus pedindo algo para que Deus realize na nossa vida, de fato, conforme está escrito que as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. As nossas súplicas, a nossa ansiedade nós devemos entregar a Ele. Então, acerca também aqui sobre o que as pessoas dizem também, que Deus ele só quer o coração. Ou seja, geralmente a gente escuta essa expressão das pessoas dizerem que Deus quer o coração, mas as pessoas dizem no sentido equivocado em relação às suas vidas que podem assim fazer o que querem, ou seja, se vestir da maneira que querem, o que importa é o coração, mas isso não corresponde, porque se a pessoa o comportamento é de um jeito, o coração também vai ser da mesma forma. E Jesus ele falou acerca do coração, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, e essas coisas contaminam o homem. E também em Jeremias, o profeta, ele diz que o coração ele é enganoso. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar as nossas vidas e assim venhamos obedecer ao Eterno, o nosso Deus, de todo o coração. Amém. As pessoas têm um falso pensamento, irmão Nathaniel, de que Deus ele só é bom quando nos abençoa. Deus ele só é bom quando a gente tem um sonho e Deus realiza aquele sonho. Quando a gente quer uma coisa e Deus vai lá e nos dá essa coisa.
né? E quando a gente tem esse pensamento de achar que tudo que a gente quer, Deus ele tem que nos dar, a gente acaba querendo que Deus ele faça as nossas vontades, né, irmão Nathaniel? E não a vontade que é dele. E a própria Bíblia diz aqui em Deuteronômio, que é o texto aqui base, que Deus ele é soberano, né? Então ele não é alguém que pode ser dominado, né, irmão Nathaniel? De fato, então bem colocado sobre isso mesmo. Então as pessoas querem que Deus faça a vontade delas. As pessoas dão ordem para Deus. Então observam muitas pregações de os próprios pregadores dizer assim: hoje Deus vai te abençoar. Eu ordeno hoje que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai mudar a tua vida hoje. Então assim, por que a pessoa diz isso? Vocês querendo Frase que Deus de já efeito, né? faça, né? Hoje Deus, às vezes a pessoa diz assim: olha, hoje Deus vai dar a tua bênção que tu tanto quer. Então assim, pensamos. Uma frase de efeito, né, irmão Nathaniel? Sim, aí quem escuta vai se sentir maravilhado, é hoje, mas nós temos que saber que Deus não age como nós queremos. Então, para você entender o exemplo de nosso mestre Jesus, ele bem sabia que deveria cumprir as escrituras, ou seja, não poderia mudar, as escrituras não mudam, as escrituras são para nossa obediência. Louvado seja Deus. Jesus, ele disse algo muito importante. Ele orou ali e diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Então observamos o exemplo de Jesus, na qual ele foi obediente ao Pai, na qual ele entregou-se de tal maneira e assim foi obediente. Nós devemos também, da mesma forma, Amém. ser obediente. Louvado seja Deus. Então, irmão Tiago, por gentileza, leia para nós. Vamos corroborar aqui o entendimento. É Mateus capítulo 26. Louvado seja Deus. Você vai ler os versículos 39 e você vai ler, louvado seja Deus, 39 aqui por enquanto, para a gente entender, graças a Deus. Vamos pegando aqui o contexto das escrituras. Amém. Para que nós sejamos cada dia abençoados através da palavra do nosso Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, graças a Deus. Então, que irmão Tiago? Diz assim: seguindo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Amém, muito importante. E aqui o outro versículo é o 42. Verso 42 diz: e afastando-se uma outra vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Amém. Você tem algo a falar, irmão Tiago, diante do que você leu e diante do que Jesus falou? Como é que nós entendemos mais esse tema? Amém, amado. É um tema muito importante, né? Deus, ele não é domesticado, mas as pessoas queriam que fosse, né? Eu costumo dizer que para o homem, Deus nunca existiria, porque Deus, ele cobra quando deve, ele exige, né? Então, tem uns mandamentos, existem mandamentos para serem obedecidos, existem regras para serem obedecidas. E os homens querem quebrar essas regras, querem quebrar as leis morais. Então, eles querem um Deus domesticado, né? Um Deus que faça a sua própria vontade, né? A vontade dele. A gente percebe que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não fez isso, né? A gente percebe que ele disse: ó, sim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não fez a própria vontade, mas a vontade do Pai. Por quê? A gente até comentou aqui sobre o coração. Deus só quer o coração? Não, Deus quer a pessoa por inteiro, né? Deus não quer só o coração, mas
O coração, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Os seus atos mostram do que o seu coração tá cheio. Então, uma pessoa que não busca a Deus, ela não tá cheia de Deus. Ela tá cheia de outra coisa. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, verso 21, dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o meu tesouro é Deus, logo o meu coração vai estar em Deus. E por completo o meu corpo. Ou seja, é uma coisa automática, vamos dizer assim. Ou seja, se eu dou o meu coração, automaticamente vai o meu corpo. Não tem como desligar um do outro. Os dois estão juntos. Então, como eu disse, muitas pessoas querem ter um Deus domesticado. Ah, Deus me deu um carro, me deu uma moto, me dê bens materiais. Beleza, Deus pode abençoar. Pode ou não pode, amados? Pode, mas não, Deus não se limita a isso. Você não pode exigir algo de Deus. Né, exatamente. Eu vi até uma época atrás um pastor falando assim: se você der o dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado. Então, Deus, ele abençoa os seus servos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos. Quem obedece a Deus e quem desobedece. Mas não existe um Deus domesticado, né? Mas as pessoas querem esse Deus. Verdade. Amém? As pessoas, elas se frustram quando a vontade dela não é atendida, né? E a gente percebe que Deus, ele não vai viver à mercê do que o ser humano quer, né? Como diz também as escrituras, que o homem, ele planeja, né? Mas Deus é quem, né, dá a palavra final, como o irmão Tiago falou. E nesse sentido, a gente consegue entender que é o ser humano que tem que se adequar a uma vida com Deus, né? Porque não tem como, as pessoas dizem assim, irmão Tiago, Deus, ele me ama do jeito que eu sou. E isso acaba gerando o quê? Uma acomodação muito grande. Porque se Deus me ama do jeito que eu sou, eu não preciso mudar. Não é? Mas Deus, ele ama a gente apesar do que a gente é. Né? Ele nos ama apesar do que a gente faz. E ele quer uma mudança assim na gente. Realmente. A gente não pode viver de qualquer jeito e achar que está agradando a Deus. A gente percebe, né, amado, ali que todos que se aproximaram perto de Jesus, certo, Jesus amou, mas as pessoas ficaram do mesmo jeito? Nunca. Elas tinham que mudar. Aquela prostituta, né, que se aproximou de Jesus, conversou com Jesus, beleza, vinde como estás, mas não vai continuar como está. Tem que ter transformação, né? Eu costumo dizer, até a respeito... Posso contar aqui, amado? Amém, à vontade. Amém, amado? Vamos lá. O que acontece? Quando a pessoa tem um encontro com Deus, é impossível a pessoa ficar do mesmo jeito. Uma pessoa mundana entra, conhece a Deus, é impossível ela continuar do mesmo jeito. Jesus fala, pode uma árvore boa dar maus frutos? Não, e nem uma árvore má dá bons frutos. Pelos frutos vos conhecerei. Se eu chegasse aqui, amado, como eu cheguei, né, em cima da hora, né, chegasse, irmão, cheguei atrasado, ó, irmão, a gente tivesse marcado um horário, né, e eu chegasse atrasado aqui e dissesse, ó, irmão, eu cheguei atrasado porque eu tava vindo e na hora que eu fui atravessar a rua, um caminhão a 100 km por hora me atropelou. E eu cheguei aqui atrasado, amado. Bateu bem de frente assim comigo, entendeu? Chegou, irmão. E ainda cheguei. Ou seja, o que os irmãos irão pensar? O Thiago está mentindo ou ele está louco, né? É uma das duas. Isso é questão lógica, certo? É lógica, questão de lógica. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa diz que é uma nova criatura, que aceitou a Jesus e diz, eu aceitei a Jesus, eu sou uma nova criatura e continua nas mesmas práticas mundanas, ou ela está mentindo, ou ela está louca, porque não tem lógica. Jesus está dentro dela, Deus habitar dentro dela, e ela continua a mesma coisa, né, irmão? Exatamente. Então, essa comparação que eu fiz, é impossível um caminhão a 100 km por hora bater uma pessoa e a pessoa ficar intacta, então é impossível também a pessoa ter um encontro com Deus e ficar o mesmo, né? Exatamente. Então é isso. Muito bem colocado, irmão Tiago, então, muito colocado também, irmã Miriam, acerca desse tema. Então, Deus, ele é poderoso e muitas das vezes a pessoa quer que Deus faça
o que ela deseja. E nesse íntere também observamos as pessoas terem essa posição e de nós refletirmos. Então vamos aqui corroborando com o entendimento, graças a Deus. Quero ler aqui mais alguns versículos. Nós também temos outras falas de Jesus, na qual ele sabia do ministério dele. Então ele sabia que tinha que cumprir a vontade do Pai. João 5,30: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém. E João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muito importante, quando nós temos essa ciência da palavra, quando nós aprendemos de fato. Jesus, sendo filho de Deus, mostrou seu exemplo de obediência ao Pai. Então nós observamos que temos que fazer, e Jesus ensinou na própria oração do Pai Nosso. Observamos ali em Mateus o capítulo 6, os versículos 9 a 15, ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito importante. Então, irmã Mira, esse tema da gente refletir. Amém. Verdade, né, irmão Nathaniel? Como eu disse, as pessoas realmente se frustram, né? Quando o que elas querem não acontece. E aí que mora o perigo, né? Porque a pessoa vai começar a olhar para Deus como um ser que não realiza nenhum desejo que ela quer. Exatamente. Parece aquela lâmpada mágica, né? Mexe, é tipo o gênio da lâmpada, Sim. né? Faz o pedido e quer que chegue. Sim. E Deus não é dessa maneira. E aí, irmão Tiago, a pessoa ela quer receber uma bênção, mas aí ela não faz por onde. Ela não procura mudar, ela não procura melhorar, né? Vive aí uma vida de qualquer jeito, uma vida mundana, né, irmão? Tá ali numa festa, tá ali bebendo, infelizmente, né? E existe muitas pessoas assim, irmã. Já conversei com pessoas que são, tipo, vão pra festa, bebem e tal. Eu perguntei, ei, se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? A pessoa, seria. Seria. Meu coração é bom, né? Meu coração é bom, né? Eu não faço mal pra ninguém. Exatamente. Só que ser socialmente pessoas de bem... É uma obrigação de todo cidadão, né? Então, o negócio é obedecer a Deus, né? Então, aí vai mais profundo. Então, claro, Deus, ele dá bênçãos, mas não... Porque às vezes, amados, é tipo assim, você pede uma coisa a Deus, Deus não lhe dá, ele já tá lhe dando uma bênção, não lhe dando aquilo que você tá pedindo. Ou seja, às vezes o não de Deus já é uma bênção, né? O não de Deus já é uma resposta. Já é uma resposta. Mas, como a gente está falando aqui sobre o tema domesticado, o Deus que não pode ser domesticado. O Deus que não pode ser domesticado, mas, amados, vou até perguntar aqui a irmã Miriam e o irmão Nathaniel. Eita. Existe quantos deuses? E aí, irmão Nathaniel? Vários, né, amado? Conforme deuses da criação da mente humana são vários. Mas o Deus verdadeiro, o Deus real é só um, assim as escrituras apresentam em muitos textos. Amém. Como o irmão Nathaniel acabou de dizer, existe vários deuses, né? Mas só um verdadeiro, único, criador, né? Então esse Deus que não pode ser domesticado é o Deus da Bíblia. O Deus domesticado existe, mas na mente das pessoas. Né? Esse Deus existe, né? As pessoas querem, Deus vai me abençoar, vai fazer isso e tal. Mas qual é o Deus da Bíblia? É tipo Jesus de hoje. Muitos falam de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, né? As pessoas só querem amor. Só que, beleza, Deus é amor, mas as pessoas esquecem da outra questão, né? É justiça. Ele é justiça. Ele tem vários atributos. Então, ele precisa exercer todos os atributos dele. Então, essa questão, né? Existe esse Deus domesticado, mas na mente das pessoas. O Deus da Bíblia, ele não pode ser domesticado. Ele não é domesticado. Amém? Amém. As pessoas querem que Deus faça o que elas querem, né? Que as pessoas, elas têm ali uma mente muito limitada do que é Deus,
né? E Deus, ele não se limita a uma mente humana, né? Ele é muito além, como a Bíblia diz, ele é soberano. Ele é soberano em tudo que faz. Os pensamentos, os planos de Deus, eles não podem ser impedidos, né? E as pessoas, infelizmente, têm essa crença de... a gente vê aí muitas denominações, né, que se utilizam do argumento, né, de que se você fizer isso, Deus, ele vai fazer isso por você. É como se fosse ali uma troca, né? Como se fosse um mercado que você estivesse trocando suas coisas ali com Deus. E às vezes as pessoas querem que Deus faça tudo, né, irmão Thiago? Eu vi até um teatro o nome do teatro é Jardim do Inimigo, né? Já começou. Jardim do Inimigo. Aí, no teatro, entrou um cara na congregação, né? Aí falou, sai, Satanás. E Satanás estava lá, né? Sai, Satanás. Aí Satanás, eu não saio. Rapaz, você vai ter que sair daqui, sabe por quê? Porque eu dou o dízimo todo mês. Eu faço isso, né? Ele disse, O Satanás começou a achar graça, né? Era um teatro. Mas só dar dízimo, só fazer boas coisas à população, isso não é suficiente, né? Não quer dizer que você vai ser salvo só por isso, Só né? por isso. Porque quando a pessoa aceita a Deus, a transformação é maior. Tem até um louvor que fala, diz, por que adianta ser bonito por fora e feio por dentro, né? Então, muitas pessoas fazem por fora, mas por dentro são sepulcros calhados, né? São podres. Então, tem que transformar o interior para que resplandeça no exterior. Amém. A gente tem que se adequar ao que as Escrituras dizem, né? Não é Deus que tem que se adequar à nossa vida, ao nosso modo de viver, ao que eu quero, ao que o irmão Thiago quer, ao que o irmão Nathaniel quer, né? Nós aqui da bancada, você que está assistindo aí na sua casa, através da Rádio Encontro com Deus, que tem que ter uma mudança realmente, propriamente dita, né, irmão Nathaniel? É você quem tem que se adequar ao que as Escrituras dizem. De fato. E aqui, para corroborar o entendimento aqui, Amém, diante de boas indagações, quero fazer uma leitura em Atos, capítulo 17, os versículos, vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus, versículo 24, vamos aqui em nome de Jesus até o 28. Louvado seja Deus. Amém, em nome de Jesus Cristo. Diz aqui o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então nosso irmão, saudoso Saulo de Tarso, ele aqui fala palavras muito sábias para os atenienses, dizendo que aqui acerca do Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Diz que ele não é servido por mãos humanas e diz também que ele é Senhor do céu e da terra. Amém. Então nós temos que saber que Deus, ele é poderoso, Deus, ele é grande e nós não temos que dar ordem para ele, conforme nós interpelamos aqui, dizer que Deus faça isso na minha vida, dar ordem para Deus. Observamos o mundo religioso nesse sentido, ou seja, o mundo religioso faz um teatro, dizer que a pessoa vai ser abençoado, e conforme nosso irmão Tiago, ele bem citou, Deuteronômio 28, diz que todas essas bênçãos virão e te alcançarão quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Está dizendo então, que é quando Deus obedecer o nosso mandamento, irmão? Não, quando nós obedecermos os mandamentos de Deus. Amém. Então, graças a Deus. E vamos aqui com mais texto, louvado seja Deus. Vamos aqui mais para a palavra
que ela venha. Então, irmã Miriam, lê para nós Deuteronômio 32, 29. Amém. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Forte, Amém. né? Amém. Um comentário, irmão Tiago, nesse versículo aqui. Interessante, né, amado? Que, tipo, Deus, ele fala que só ele é, né? Amém. E ele disse que mata e faz viver. Ele tem essa autoridade. Sim. Porque a gente não pode tirar a vida de ninguém, porque você não consegue dar ela de volta. Mas Deus, ele pode. Amém. Então, se Deus tirar, ele pode dar de volta. Eu gostaria até de complementar com outro versículo, que está em Deuteronômio também, capítulo 5, verso 29, que diz, Deus falando, como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então seria bom se as pessoas obedecessem a Deus, mas as pessoas querem que Deus obedeçam a ela. Então há uma troca de Inversão de valores. Exatamente. E há essa inversão de valores, né? É Deus que está acima e não você, e não nós, né? Nós somos criaturas. Eu vou até fazer uma comparação. Aqui tem um copo, ó. Se eu criei esse copo pode mandar em mim? Não, eu tenho que mandar nele. Se eu criei um robô, eu tenho que mandar no robô, não o robô em mim. Então Deus criou o ser humano, nós temos que obedecer a Deus, né? E é uma questão de privilégio. Verdade. Pode a criatura questionar o Criador? Jamais é o que está escrito. Então, a leitura em Isaías, dizendo que as pessoas, acaso a coisa criada dirá, tu não me fizestes? Então, graças a Deus, tem algum versículo, Mamira, sobre esse assunto? Amém, irmão. Pode procurar, irmão. E Louvado é seja interessante, Deus. Né? Interessante. Deixa eu procurar aqui, né? Isaías. E é interessante a pessoa sempre ter essa consciência de buscar o Deus verdadeiro e não esse Verdade. criado pela nossa mente, né? Porque nós estamos num tempo que existe o Deus de madeira, existe o Deus de gesso, né? Os deuses, né? Os deuses. Mas também existe um Deus. A pessoa diz, eu não adoro imagem de escultura, mas ela criou um Deus na própria mente dela. Então, isso pode ser uma idolatria caso não seja o Deus da Bíblia, né? Porque tem muitas pessoas que têm um Deus que não é o Deus das Escrituras. E a gente tem que ter cuidado. O dinheiro, né? O dinheiro, O Deus né? pode ser um bem material. Exatamente. O Deus pode ser uma pessoa. Pode. Que você não abre mão daquela pessoa para servir ao Deus verdadeiro. Exatamente. Né? Então, tem várias formas aí de você colocar Deus em segundo plano, né? E parar de servir a Ele. Amém. Muito colocado aqui. Quero ler Isaías. Louvado seja Deus. Vamos aqui pegando um entendimento. Pronto. Isaías capítulo 43, versículo 9. Leu para nós, irmão Tiago. Diz assim, verso 9, né, amado? Sim. Ai daquele que contender com o seu Criador. Ai daquele que contender contra o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro aos que o formou: que fazes? Ou que dirá a tua obra? Não tens mãos? Ou seja, aí tá falando tipo do oleiro, né? Então tá dizendo, como é que pode? O verso 10 diz: ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E a mulher que dá a tua luz? Então a gente percebe, amado, que aí nesses capítulos, no capítulo 43, né? A Sim. gente percebe que está falando ali do oleiro, que como é que pode o barro dizer pro seu criador, né? Pro seu dono, que tu não sabe o que tá fazendo, tu não sabe, né? Eu sei. Eu sei melhor. Minha vida é essa, eu quero assim. Por que Deus está fazendo isso comigo? O né? barro não vai falar. A mesma coisa é a criatura. Como é que pode a criatura contender contra o seu Criador? A Bíblia fala que Deus tem planos grandes. Os pensamentos de Deus estão maiores que os nossos.
Se você for tentar estudar Deus, claro que a gente conhece o nosso Deus, mas se você for buscar Deus, você nunca vai entender Deus, porque os pensamentos deles estão muito elevados, ele está muito elevado. E tipo, como diz as Escrituras, meus pensamentos são maiores que os teus. Então, são maiores, não tem o que discutir, né? São maiores. Então, Deus sabe o que faz. Como diz até um ditado popular, Deus escreve reto por linhas tortas, né? Então, muitas pessoas querem um Deus que supra suas necessidades, as suas vaidades, melhor lhe dizendo, né? As suas vaidades. E o Deus das Escrituras, o que nós estamos pregando aqui hoje essa tarde, né? Não é o Deus das Escrituras aquele que é domesticado. O Deus das Escrituras é aquele que não é domesticado, tá? Amém. Amém. Muito bem colocado aqui, dando sequência, o versículo 11 diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meu filho, acerca da obra das minhas mãos. O 12: eu que fiz a terra, e nela criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos o seu exército dei as minhas ordens. Louvado seja Deus. Mostra a onipotência do Criador, que é bendito para o nosso entendimento. Então, observamos aqui Isaías já profetizar, e a mesma situação hoje. Ou seja, aqui já coloca como é que a criatura vai contender com o seu Criador. Observamos muitas pessoas contendendo com Deus, dizer sobre se Deus existe, onde é que Ele está, por que Ele não aparece, por que Ele permite o sofrimento. Então é algo bem interessante. Eu estava conversando com um colega meu de trabalho e eu disse para ele que tem gente que lança esse argumento, porque se Deus existe, por que tanto sofrimento? Aí eu questionei, e Deus é responsável pelo sofrimento? Então o próprio ser humano faz o mal e quer culpar Deus. Amém, amado. Eu gostaria, posso até falar um pouco à mais vontade. Fala assim, fazer até uma pergunta. Você falou que muitas pessoas usam esse argumento, e é verdade, né? Por que existe tanto sofrimento no mundo se Deus existe, né? Por que existe? Isso, livro, né? Num livro, exatamente. Não é tão fácil, ele não é todo poderoso. Todo poderoso, né? Essas coisas. Então, responder com muita sabedoria, né? Como o rapaz falou. Diz, o cara que criou o carro, criou o acidente? Não, né? O cara que criou o carro, ele não criou o acidente. E é interessante, vamos aqui colocando para a lei mesmo, a lei do Brasil, observamos acerca que na lei não tem assim nenhum assim referência. Por exemplo, quem criou o carro vai para a justiça porque o piloto fez o acidente. Então a pessoa comprou aquele carro, a pessoa tem posse, e a pessoa atropelar alguém, ela vai responder na justiça acerca daquilo ali. Ou seja, se a pessoa fez porque quis, se fez porque quis, então vai responder na esfera penal. Então vai até mesmo sofrer ali penalidades, e é bem interessante isso, irmão Tiago. Amado, a gente pode perceber até isso, né? Que tipo assim, continuando no contexto que a gente está, Deus trabalha, mas também o inimigo de nossas almas também trabalha, né? Então, quando há essa questão de por que está acontecendo tanta maldade, essas coisas, se Deus usasse o poder dele contra o inimigo de nossas almas, que é o diabo, Satanás não teria, era uma desigualdade imensa, né? Mas Deus prefere usar o seu caráter para combater. Como assim, irmão Tiago? Vou dar um exemplo, amado. O irmão Nathaniel, ele é professor. Um exemplo, né? O irmão Nathaniel é professor e ele chega numa sala de aula e diz desse jeito: olha, pessoal, deu a aula lá completa. No final da aula ele falou: pessoal, dei uma nota de 0 a 10 para mim, né? Que eu vou levar à diretora para ela ver a qualificação da minha pessoa. Aí um bota 0, outro coloca 10, outro coloca 4. Aí beleza, ele pega aquelas notas tudinha e vai para casa. Ele não leva para diretora. Aí leva para casa. Beleza, aí ele chega lá e tira só as notas ruins, joga no fogo e queima, e leva só as boas para a diretora. Quando ele entregar a diretora, o que a diretora vai pensar dele? É um excelente professor, mas cadê o caráter? A mesma coisa, Deus deixa o mal vir ao mundo também, porque
ele tem que deixar também como é que eu posso dizer? Existem duas coisas trabalhando, Deus e o inimigo. Quando Satanás foi tentar Jó, Deus permitiu. A Bíblia fala que ele permitiu. Então, tem o trabalho de Deus, tem o trabalho do inimigo, né? Então, os dois trabalham. Mas Deus prefere usar o seu caráter para combater Satanás. Amém? Muito bem colocado, irmão Tiago, acerca dessa ilustração aí, muito bem. Então, interessante que você usou duas ilustrações, melhor. Então, essa do carro, ou seja, alguém que cria o carro, ele não é culpado de um acidente, ou seja, o culpado é quem pilotou aquele carro. Então, você também usou acerca do professor, quando ele pega somente notas boas, ele vai ser visto como bom. Então, observamos isso mesmo, Deus ele tem um caráter excelente, ele é justo, ou seja, em relação a ele criou o ser humano e deu faculdades mentais para o ser humano, dele decidir entre o bem e o mal. E Deus ele é tão bom que ele deu ao ser humano a liberdade de escolhas. E o ser humano ele é tanto responsável, tanto pelo bem como pelo mal que acontece na vida dele. Então a gente observa acerca do Deus Todo-Poderoso, que conforme eu falei para esse meu colega, que assim o mal, o sofrimento que hoje existe não é culpa de Deus, é do ser humano. Vamos observar, se alguém matar alguém, será que Deus é culpado por aquilo? Não é, aquela pessoa que é o culpado. Ou seja, se acontece algum estupro, será que Deus é culpado? Não é. Não. O culpado é daquele indivíduo que fez. Exatamente. Então a gente observa isso bem. Então assim, o ser humano que é mau, e o ser humano ele vai ser julgado pelas suas obras. É assim que nós observamos pelas escrituras, em nome de Jesus Cristo. Então um tema muito bom que vocês acompanharam, em nome de Jesus Cristo. O eterno de Israel venha ser sempre louvado e exaltado. Então, irmã Mira, foi muito bom comentar do assunto. Amém. Sempre uma honra, né? Graças a Deus. Meu irmão Tiago, você gostou do tema? Muito bom, né? De grande proveito, porque as pessoas querem ter um Deus domesticado, mas Deus não é domesticado, né? Então que a gente venha ter essa... resumo, né? Um grande resumo. Deus ele não tá aqui para fazer. Se Deus fosse atender cada pensamento, não ia chover, não ia fazer sol, não ia fazer nada, porque, né? O ser humano ele é muito complexo de entender. Às vezes não tá desempregado, acha ruim, tá trabalhando, acha ruim. Então, Tudo Deus... ele acha ruim, irmão. Deus, ele é... Tudo acha ruim. Tá lá em cima, né? Como diz Eclesiastes capítulo 5, quando entrarem no templo aí, não se apressem em pronunciar palavras, porque Deus está nos céus e tu está na terra. Então Deus está acima de tudo. Amém? Amém. Muito bem colocado. Graças a Deus. Aleluia. Então você acompanhou o tema, o Deus que não pode ser domesticado. Então, através aqui de nós, apresentadores do programa Jovens em Ação, em nome de Jesus. Muito grato por sua audiência. O Eterno de Israel abençoe e lhe fortifique mais e mais. A Ele seja toda honra e toda glória.